Queridos irmãos, falávamos na última mensagem que procuramos trazer ao seu coração acerca da cruz, antes da cruz. A mensagem da palavra de Deus que nos fala do que acontecia no passado, no coração de Deus, no coração do Pai, desde antes da fundação do mundo, planejando a nossa salvação. Ainda nessa reflexão, que muito me conforta a alma, eu quero ler com você o capítulo 53 de Isaías, que é uma das mensagens da palavra de Deus mais completa sobre a esperança do Redentor. Isaías viveu mais de 600 anos, em torno de 700 anos antes de Cristo. Ele não tinha ideia de como seria o Redentor, de como aconteceria a nossa redenção. Era uma vida simples. Ele foi escolhido por Deus e por cerca de 60 anos desenvolveu o ministério da pregação da palavra de Deus. Já quase no final do seu ministério, já velho, cabelos brancos, cansado, ele recebe esta revelação de Deus e eu creio que ele mesmo, ao escrevê-la, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele mesmo não compreendia aquilo que escrevia e era impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a escrever aquilo que está aqui neste texto da Palavra de Deus, capítulo 53 do seu livro. Eu gostaria de refletir acerca do que ele fala neste texto com você e para a nossa edificação. Ele diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías desenvolvia um ministério em que era repudiado, em que era desacreditado, e ele começa essa revelação tão grandiosa, já perguntando a si mesmo: será que alguém vai entender? Será que alguém vai aceitar? Depois ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele fala de Jesus, sem saber de Jesus, sem conhecer Jesus, centenas de anos antes de Jesus nascer. Depois ele diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Desde o início do seu ministério, o Senhor Jesus sofreu perseguição. Até dentro da sua própria casa, antes da conversão dos seus irmãos, ele sofria perseguição dentro da sua própria casa na cidade de Nazaré. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui ele revela que compreendia muito bem a missão do Redentor, a missão de levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas aflições, enfim, os nossos pecados, a nossa condenação. Ele entendia muito bem e sabia que o Redentor faria isso. Depois diz no verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Veja bem, ele foi traspassado. Nós pensamos nos pregos que traspassaram os pés e as mãos do Senhor Jesus para que ele fosse pregado na cruz. Na verdade,
o que transpassou as mãos, os pés de Jesus não foram aqueles pregos, foram os nossos pecados. Foi a nossa condenação, traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Era o sofrimento que Jesus passou desde o Getsemane, quando ele suou gotas como de sangue, desesperado, aflito, procurando falar com o Pai e ouvindo apenas o silêncio do Pai, o silêncio dos anjos. Não havia cânticos no céu, os anjos não cantavam, o coro de anjos estava em silêncio. Não havia festa no céu. Possivelmente houvesse apenas lágrimas. O céu assistia à morte do Filho de Deus naquela cruz. Não havia razão para festa, nem para comemorações, nem para alegrias, nem para cânticos. O céu estava em silêncio. 3 horas depois da crucificação, na hora sexta, diz a palavra de Deus que houve trevas sobre toda a terra. Houve terremotos. A terra foi sacudida pela ira de Deus, pelos nossos pecados. A nossa condenação provocou tudo isto. E o Senhor Jesus passou, sofreu tudo isto em nosso lugar. E Isaías, centenas de anos antes, estava vendo tudo isto e escrevendo. E ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, de todos nós. Imagine você, meu querido irmão. Imagine você que as iniquidades do mundo inteiro, tudo aquilo que você fez de mal desde os primeiros anos da sua existência até hoje, toda a sua maldade, toda a minha maldade, tudo estava sobre Jesus, oprimindo a sua alma, porque o seu sofrimento não era propriamente físico. O sofrimento físico era apenas para estampar perante a humanidade, para que nós tivéssemos para onde olhar. Mas o sofrimento de Jesus era na alma, era a opressão sobre a alma que os nossos pecados faziam sobre ele. O Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado e não abriu a boca. Jesus não reclamou. Jesus não retrucou. Falaram com ele, fizeram-lhe perguntas, ele não respondeu. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Como Isaías sabia disso? Tantos anos antes de Jesus nascer. Por juízo opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Quem pensou na linhagem de Jesus, nos antecedentes de Jesus, na família de Jesus? Se Jesus descendia de Davi, de Abraão, dos patriarcas, se descendia ou não, ninguém cogitou sobre isto, porque o seu julgamento era injusto perante o mundo, justo para satisfazer a justiça do Pai, e que seria imputada a todos nós para a nossa salvação. Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Nem é necessário comentar tais palavras, não é, meu querido irmão?
Então verás a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Nós vemos aqui a perspectiva da vida da igreja, a igreja que professa a fé em Jesus Cristo e que se reúne para cantar louvores, para proclamar a redenção. Esta redenção da cruz é uma alegria que conforta o coração do nosso Deus. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Veja bem que a palavra de Deus não diz os pecados de todos, os pecados de muitos, porque são muitos os que até hoje já aceitaram Jesus como Salvador. Aqueles que morreram em Cristo, hoje estão na glória com o Senhor, esperando para voltar com Ele, em glória, para o arrebatamento da sua igreja. Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, foi o que disse Jesus. Isaías estava falando desta oração de Jesus mais de 600 anos antes de Jesus nascer. Veja bem, os meus queridos irmãos, que o nosso Deus deixou tão claro, desde o passado, este profundo amor, até onde este amor seria capaz de ir para nos trazer a paz, para nos trazer a esperança da vida eterna. Foi por isso, meu querido irmão, que Jesus nos amou, e amou tanto que fez com que o apóstolo João escrevesse no capítulo 13, ao começar a falar das mensagens que Jesus pregou na última ceia. Ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele foi até o fim para nos provar o seu amor. Deus nos abençoe e nos ajude a testemunhar este amor de Deus e o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Amém.